Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. Obrigada sempre a você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. O nosso programa sempre mostra ações missionárias e sociais de pessoas que estão preocupadas com o próximo. E queremos que essas boas ações se espalhem para todo o Brasil. E aí, você está participando de algum projeto? Então conte pra gente a sua experiência. Anote aí nossas redes sociais, novotempo.com/Fé em Ação, facebook.com/Fé em Ação NT e o nosso Instagram, que é @Fé em Ação NT. No YouTube você encontra os vídeos de todos os projetos apresentados aqui no programa e as entrevistas de pessoas que estão envolvidas em ações em favor do próximo. Aproveite para rever estes conteúdos e quem sabe colocar alguma ideia em prática aí na sua comunidade. E você que gosta de assistir o nosso programa pela TV Novo Tempo, anote os nossos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. Você tem facilidade para se relacionar com as pessoas? Fazer amizade é algo natural para alguns, mas um desafio para muitos. No programa de hoje, você vai conhecer diferentes histórias de pessoas que desenvolveram muito bem essa arte de fazer amigos. O meu sonho sempre foi ser missionária e eu me imaginava viajando para a África, alimentando multidões, abraçando pessoas, curando pessoas, ajudando elas. Mas eu ficava pensando, Senhor, até eu poder ter idade para poder fazer isso, eu não quero esperar, eu quero poder fazer alguma coisa para o Senhor. Tudo começou no final do ano de 2015, quando eu estava passando por um momento de fraqueza espiritual. E aí eu decidi, olha, vou começar um canal, não inicialmente para pregar o evangelho para os outros, mas para que eu pudesse crescer espiritualmente. Alana é a única jovem na comunidade adventista onde congrega em Rodeio, no interior de Santa Catarina. Sua ideia de registrar com o celular o que aprendia sobre o Deus da Bíblia resultou num canal que possui mais de 10 mil inscritos. A menina, outrora tímida, hoje fala sem qualquer constrangimento. Eu tenho visto que muitos jovens ficam dizendo, minha igreja é pequena, minha igreja não faz acampamentos, minha igreja é meio parada, então eu vou sair da igreja e abandonam a fé por causa da igreja. Mas eu creio que se o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é o suficiente para manter alguém vivo espiritualmente dentro da igreja, nada que a igreja em si promova para o jovem vai manter ele firme ali dentro. Então eu acho que a essência de tudo, a base do relacionamento com Deus é o amor a Ele. Existem várias compreensões diferentes sobre o que é uma igreja. Mas do ponto de vista bíblico, uma igreja é um grupo de pessoas que se reúne com dois propósitos. O primeiro propósito, glorificar o nome de Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus, adorá-lo. E o segundo propósito, participar de uma missão que Deus deu, a missão de fazer mais discípulos. Todas as pessoas que se aproximam da gente ou vêm para uma igreja é porque eles têm alguma necessidade. No momento que você atende e se interessa pela necessidade dessa pessoa, eu vejo que daí ela vai também abrindo o coração. Quando Marlene abriu seu lar em 2010 para hospedar um pequeno grupo em Maringá, no norte do Paraná, seu objetivo era criar um ambiente acolhedor, onde as pessoas pudessem se sentir em casa ouvindo e falando de Jesus. A família de fé cresceu e teve que mudar de endereço. Transformou-se na comunidade Nova Morada, uma igreja adventista que abre suas portas todos os dias para receber novos irmãos. O maior diferencial na Nova Morada é que ela não tem membros, ela tem discípulos. Aqui a gente faz de tudo. A gente trabalha na cozinha, ajuda no salão, ora tem sala de oração para fazer orações. A gente faz um pouco de cada coisa, todos focados numa única missão, que é levar o Evangelho. A gente quer que mais pessoas conheçam o Deus que a gente conhece. Márcio e Caroline são publicitários. O casal procurou uma igreja para dar à filha uma referência de valores pautados na Bíblia. Márcio já conhecia a igreja adventista e fez questão de apresentá-la à esposa. Ambos se batizaram, mas descobriram o significado da identidade adventista quando se envolveram no serviço a Deus e aos outros. Esse trabalho, ele é para Deus, mas não porque Deus precise dele, é porque eu preciso desse trabalho. A igreja é tecida de públicos múltiplos.
Gente que integra pequenos grupos e grandes congregações e que demonstra o amor de Deus através do relacionamento com o próximo. Diferentes povos fizeram do sul do Brasil a sua casa e aqui culturas e tradições criaram raízes. A Igreja Adventista nessa região carrega características peculiares e distintas dessa mistura de gentes. Mesmo assim, do Paraná ao Rio Grande do Sul, os laços que unem essa família tão singular se estendem para alcançar quem está além das portas da igreja. Aqui nós temos um slogan chamado Cada um salvando um, através da comunhão, relacionamento e missão. A gente entende que tudo começa com a devoção com Deus, passa por impactar o seu semelhante. Eu tenho que mostrar relevância na sociedade de uma igreja e, consequentemente, a missão. E a gente tem dito que a missão ela começa quando a gente sai das portas da igreja. A minha vida se resume basicamente a antes da missão e depois da missão. Ser missionária é sair do lugar, é fazer alguma coisa, é servir. O que eu aprendi na missão no Egito, o que eu fiz lá, o que eu vi lá, o que Deus me mostrou, mudou a minha vida. Eu não consigo mais ser a mesma pessoa que eu era antes. Os dentistas gaúchos Marcelo e Juliana aceitaram o desafio de mostrar o amor de Jesus através de sua profissão. Embarcaram para o Egito numa jornada de fé e descobriram que missão é algo que vai muito além de um sermão. O ID, expresso por Jesus, tornou-se para eles um chamado pessoal. Há muito tempo atrás eu já deveria ter despertado para isso, mas a gente entra num torpor, numa rotina diária e vai deixando as coisas acontecerem. A gente fala de entregar a vida a Deus e trabalhar para Deus, como cristãos que somos, né? Mas na verdade nós sentamos às vezes na igreja como papa sermão. Eu me convenço de que eu estou fazendo a vontade de Deus quando eu ajudo somente na igreja. Eu me convenço que eu estou fazendo a vontade de Deus quando eu vou na igreja aos sábados e fico escutando o que o pastor está falando para mim. Recebendo. Eu acabo sendo uma antena que não irradia nada. Missão para mim virou um modo de vida, não uma coisa que eu vou fazer nas minhas férias. Eu quero isso para sempre na minha vida. Deus, ele não chama a gente para ir para lá ou para cá, ele chama a gente para a missão. E o interessante é que Deus não chama uma pessoa, Deus não chama duas pessoas, Deus chama a todos. Todos são chamados para essa missão. Todos são chamados para ajudar o próximo. Todos são chamados para estar perto das pessoas. Alguns lá, outros aqui. O que faz uma igreja ser de fato uma igreja? O que a torna distinta, notável, relevante? Certamente não é o terreno sob o qual se ergue, o prédio que carrega seu nome, o sotaque dos sermões nela pregados. Pessoas são a igreja e a igreja existe para as pessoas. Elas, por sua vez, precisam de comunhão com Deus, relacionamento umas com as outras e do compromisso de trabalhar pela salvação de alguém. A igreja não é uma região, a igreja são as pessoas, enquanto discípulos de Cristo. Você viu quantos exemplos de como se aproximar das pessoas? Que essas histórias sirvam de inspiração para você também. Que bom que você está aqui no Fé em Ação da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Hoje nós temos um convite para você, mas quem faz o convite para o Encontro Nacional da Fé, que vai acontecer no Rio de Janeiro, de 7 a 10 de setembro, é o pastor e conferencista Luiz Gonçalves. Veja só. Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui no programa Fé em Ação, porque afinal de contas a fé sem obras é morta, não é? Então a fé tem que estar sempre em ação. E eu estou feliz porque esse programa está conectado com o Encontro Nacional dos Empreendedores Adventistas, claro, a nível de Brasil. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Esse encontro desse ano ocorrerá no mês de setembro. E eu estarei com vocês, dando uma mensagem, fazendo a parte espiritual. E durante esse encontro,
eu vou contar muitos testemunhos e vou contar uma história que você vai ficar arrepiado de saber como que Deus usou essa federação, usou os empresários para ajudar na conquista de muitas almas para o reino de Deus no Brasil e fora do Brasil. Portanto, você é meu convidado para participar desse encontro maravilhoso que será no Rio de Janeiro. É um programa oferecido pelos adventistas, mas não é só para adventista. É para você que é empresário, empreendedor, para você que tem sonhos, para você que tem um propósito no coração, você pode participar. E você talvez pergunte, pastor, como é que eu posso me inscrever? Como eu posso saber mais? É muito simples. Está vendo esse site que aparece aqui no seu vídeo? Então você entra nesse site, ali você tem todas as informações. Se você quiser falar o telefone, também você tem o contato. Ou seja, nós estamos abertos para receber a sua ligação, a sua mensagem, o seu contato. O que nós queremos é oferecer a você um direcionamento para que você possa ser mais abençoado na vida espiritual, nos seus negócios e assim você possa ser realmente um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E aí, o que você acha? Dá para encarar essa? Eu estava gravando aqui o Arena, estou gravando na verdade, e dei uma paradinha para falar desse assunto com você. É um assunto muito importante. Setembro, Rio de Janeiro, Arautos do Rei vai estar cantando. Eu vou estar pregando a palavra de Deus, vai ser maravilhoso. Prepare o seu coração. Eu espero por você. Você viu? Você não pode perder. O encontro é para você e a família toda. De 7 a 10 de setembro, no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional da Fé. Visite nosso site, veja mais informações. Eu tenho certeza que você vai fazer a sua inscrição. feadventistas.org.br. E fique agora com a Flávia. E depois do intervalo, Sérgio Azevedo conversa com a cantora Laura Morena. Ela conta pra gente sobre seu ministério com a música e divide também algumas experiências. Fique com a gente, o Fé em Ação volta daqui a pouco. O Fé em Ação já está de volta. Para rever todos os conteúdos apresentados em nosso programa, basta acessar nossas redes sociais. No YouTube você encontra os vídeos de todos os projetos apresentados aqui no programa e as entrevistas de pessoas que estão envolvidas em ações em favor do próximo. Ou você que gosta de acompanhar o nosso programa pela TV Novo Tempo, anote aí os nossos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. E chegou o momento de acompanharmos mais uma linda experiência de fé, dessa vez com a cantora Laura Morena, que compartilha algumas de suas experiências com a gente. Sérgio, é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje nós estamos no nosso estúdio itinerante em Recife. Estamos no Encontro Nacional da Fé. E vamos receber uma convidada muito especial. Essa convidada eu carreguei no colo, quando ela tinha 1, 2, 3 anos de idade. E foi uma bênção, uma alegria para mim, saber que ela um dia resolveu ser uma grande cantora. Está aqui nos nossos estúdios, Laura Morena. Laura, que prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu, obrigada pelo convite. Olha, eu tenho muitas lembranças da sua família quando morou no Rio de Janeiro, onde eu moro. E você, pequenininha, já parece que tinha o dom da família, né? Já parece que, mesmo seus choros... Eu gostava de cantar, mas eu era envergonhada, viu? Eu tinha muita vergonha. Mas ninguém sabia disso, não. Era só no banheiro, assim, eu cantava. Qual foi a primeira vez que você foi, por exemplo, cantar numa igreja, assim? Eu, inclusive, contei essa história para os meus sobrinhos, que são pequenos, essa semana, que primeira vez que eu... Não é que a primeira vez, eu não tenho lembrança da primeira vez que eu cantei em público. Mas eu lembro que teve uma vez específica, eu tinha uns 6, 7 anos, eu fui cantar, fiquei muito nervosa, e eu não conseguia manter o microfone na frente da boca. Eu começava a cantar e ele vinha pro lado, assim. A minha mãe passou a música inteira, tipo, puxa pra frente da boca. E aí quando eu saí, eu chorava, nunca mais vou cantar. Mas o que fez esse nunca mais virar sempre? Pois é, o gosto pela música, né? E aí eu comecei a cantar, mas sempre tinha vergonha. E aí eu acho que foi no ensino médio, que foi quando eu fui para uma das nossas escolas de internato, que aí eu entrei em coral, conjunto, comecei a fazer solo, que eu comecei a perder a vergonha, mas... Até que ponto você se inspirou na tua mãe
a Sonete, que também é cantora, e no seu pai, o Inas, que é compositor, cantor, maestro. O teu lar é um lar vocal, né? É. Assim, eu acho que... Eu sempre digo que eu nunca tive isso como plano de ser cantora. Eu amava música, mas eu não gostava muito da parte das viagens, porque eu viajei muito na infância. Então, eu falava, não, quando eu resolvi escolher minha profissão, eu vou fazer alguma coisa que me mantenha mais em casa e tal. Só que a minha realidade era diferente, porque mesmo sem fazer isso como profissão, eu cantava em grupos, eu cantava solo. Quando eu terminei o ensino médio, eu passei um tempinho nos Estados Unidos e eu cantava nas igrejas todos os fins de semana. Então, assim, uma hora eu falei, bom, acho que Deus está com uma mensagem aqui para mim, né? E, com certeza, a influência que eu tive em casa me ajudou, porque quando você não tem esse tipo de suporte, gente que entenda da coisa e saiba como fazer, eu acho que é bem mais difícil. Com certeza. Então, talvez isso, com esse meu anseio, assim, essa minha relutância, na verdade, de ter isso como um ministério de vida, isso me ajudou bastante. E para o telespectador entender, o ministério da Laura é um ministério dela. Ela é uma cantora, ela não é subsidiada pela Igreja Adventista. Ela vive e se sustenta do canto, né? Você tem até um contrato com a Novo Tempo, né? Uhum, exato. Mas esse contrato é um contrato normal, como outros cantores têm. E como é que foi a emoção de você fazer o primeiro trabalho? Que trabalho foi esse? Foi o disco Manhã. Ele foi lançado em 2010, em setembro de 2010, se não me engano. Mas eu comecei a fazê-lo em 2007. Então demorou bastante tempo. No meio do processo eu fiquei doente. E aí parei de cantar, voltei a cantar. Então ele demorou. Foi a minha faculdade inteira, do começo da faculdade até o final. Mas foi assim a porta de entrada, né? Foi com isso que eu realmente comecei a me entender que era isso que eu ia fazer. Porque até então eu estudava e depois eu ainda trabalhava, um trabalho secundário, e cantava, não fazia só o canto. E aí a partir desse disco, que foi quando eu comecei a perceber que era isso que eu ia fazer mesmo, sem nenhuma outra atividade paralela. Você sabe que você, na verdade, é uma empreendedora, porque você não é só cantar, você tem que cuidar da agenda, tem que cuidar da área financeira, você sobrevive parte disso. Com certeza. Né? Então, é toda uma estratégia como se fosse uma microempresa. Você se deu bem com isso? Você administra bem isso? Você tem que realmente ficar bem em cima e de olho, porque, na verdade, é você que cria, né, a sua atividade profissional. E, assim, eu não moro no Brasil, e o meu ministério é basicamente no Brasil, né, musical. Os meus discos são em português. Então, se eu não cuido, eu não fico em casa, porque eu estou viajando muito para cá. Então, você tem que ter esse balanço, esse equilíbrio. Mas, graças a Deus, tem funcionado. Assim, eu acredito que isso é realmente Deus guiando, porque não é tão fácil você vir de outro país toda hora e cantar, mas até hoje tem sido ótimo e eu venho bastante e consigo desenvolver meu ministério aqui, mesmo estando lá. Veio um segundo trabalho, né? Que trabalho foi esse? É o disco, o CD e DVD Mais Perto. Foi lançado em junho de 2015. Como é que estão esses trabalhos? Até hoje você tem ainda venda do primeiro, de 2010? Eu, assim, quando sai um disco novo, nas apresentações acabo cantando mais as coisas do segundo para divulgar, porque a maioria das pessoas conhece o primeiro, porque eu fiquei um período de, acho que 5 anos entre o primeiro e o segundo. Lancei o primeiro em 2010 e o segundo em 2015. Então, o primeiro foi muito trabalhado, as pessoas conhecem muito as músicas. Então, quando o segundo saiu, nas minhas apresentações eu canto 90% do repertório do segundo. Mas as músicas que as pessoas conhecem mesmo são as do primeiro. Então, sempre tem que ter no final, enfim, eu canto. E sim, ele ainda vende. Lógico que eu estou trabalhando menos ele, mas ele ainda está à venda e ele vende sim. Bom, você está morando nos Estados Unidos hoje e você tem a realidade americana. A gente sabe que os Estados Unidos influenciou e continua influenciando os cantores, inclusive, vamos chamar gospel, não, evangélicos, no Brasil. Né? Como é que está isso dentro da Igreja Adventista lá? Tem muitos jovens cantores atuando, há carência. Como é que você vê o mercado americano hoje da nossa igreja? A Igreja Adventista no Hemisfério Norte, ela tem uma carência de jovens, primeira coisa. E a segunda coisa é que nos Estados Unidos não existe, dentro da igreja,
uma máquina que organize essa questão dos cantores, como, por exemplo, a gente tem no Brasil a gravadora. Obviamente que há outros cantores que não são da gravadora, adventistas no Brasil. Mas nos Estados Unidos não tem isso. Então, quem tem o desejo de cantar e tudo mais, é sozinho mesmo. E eu acho que essa seja a maior dificuldade para o cantor, porque é difícil você se fazer conhecido ou fazer com que as pessoas saibam que você está cantando, que você existe, né? Sem um veículo, uma maneira. Tem que ser mais braçal mesmo para você alcançar as igrejas e tudo mais. Você canta nas igrejas americanas? Canto. Mas canta em português ou em inglês? Não, em inglês. Não é o meu repertório em português, né? E eles gostam muito disso. Estão começando a descobrir que eu sou cantora agora, porque eu moro lá porque meu esposo é pastor. E a nossa igreja é americana, então eu canto lá. E eles bebem assim, eles ficam muito felizes e tal. Então eu acho que existe uma carência, mas também é um trabalho bem desafiador, porque você tem que acontecer assim um esquema de organização muito forte para fazer funcionar mesmo o ministério, entendeu? Você pensa, quem sabe no futuro, de fazer um trabalho, um CD, um DVD em inglês? Eu tenho vontade, eu acho que seria muito útil para a igreja. Assim, eles chamam cantores, eles gostam de música, e existe muita música, né, nos Estados Unidos. O mundo gospel é muito forte, muito movimentado. Mas, enfim, é uma vontade, eu oro a Deus. Quando for da vontade dele, eu fico para lá. Experiências que você teve de pessoas que foram impactadas pelo seu trabalho. Você poderia citar uma, pelo menos? Olha, eu recebo muitos e-mails com as pessoas me contando. Tem gente que me escreve falando, eu ainda estou passando por tal situação e eu ouço sua música. Várias pessoas me falam sobre alívio no momento de doença, no momento de muita angústia. Mas uma experiência que me marcou muito foi, nós estávamos em Genebra, na Suíça, e tinha uma moça brasileira, a gente estava na igreja brasileira, e tinha uma moça brasileira numa fase terminal de câncer, ela não conseguia mais sair de casa. E ela queria muito que eu cantasse uma música. Ela fez um esforço, veio até a igreja, na cadeira de rodas, e ela queria que eu cantasse a música Antes Você Precisa Crer, porque essa música dava alívio para ela quando ela estava com muita dor. E ela veio à igreja, ficou lá atrás. E eu estava louca para falar com ela, porque eu sabia que aquela era a pessoa, eu a vi de longe. Quando acabou, eu cantei a música. Quando acabou o programa, ela já tinha ido embora, porque ela estava com muita dor, e aí eles levaram ela de volta para casa. E eu não a conheci, mas o pessoal me falou que poucos meses depois ela faleceu, mas que ela faleceu ouvindo essa música. E aquilo trazia muito conforto para ela e ela morreu em paz. Então isso não tem preço. É para isso que a gente faz música, né? Como você, certamente, a telespectadora, o telespectador pode estar pensando, eu gostaria de me dedicar também a cantar, quem sabe eu tenho o dom, né, do canto, e começar também a se desenvolver, quem sabe até gravar um CD no futuro. Que mensagem você dá para esses que querem iniciar, que têm o sonho, mas ainda saltar no sonho, não fez nenhum passo para ir adiante? Bom, eu digo que é muito maravilhoso a gente poder trabalhar para Deus e servir a Deus em tempo integral, mas se você tem o desejo de trabalhar com isso, meu conselho é que você não tenha uma visão romântica do ministério. O ministério exige sacrifício, ele exige organização e é muito recompensador, mas exige muito assim, esforço, eu diria dedicação mesmo. Muitas viagens, tem muita gente que acha que a gente está lá na frente, cantando, e que é uma vida, assim, até luxuosa, né? A gente viaja e tudo, mas, na verdade, é uma vida de serviço. Por isso que a gente vai aos lugares, porque a gente está servindo nesses diferentes lugares. Mas se você sente que esse é o chamado de Deus para você, vai mesmo, vai fundo, que Ele vai abrir as portas. Conversamos com Laura Morena. Obrigado, Laura, por estar aqui, nosso tempo acabou. Mas eu espero que você produza muitos CDs, muitos DVDs, inclusive em inglês, e que volte outras vezes para conversar com a gente. Obrigada. Então é isso. Está terminando aqui o nosso quadro, mas o programa continua. É com você, Flavinha. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário aqui, no Histórias e Testemunhos. Até lá.
Muito obrigada, Sérgio, e a nossa convidada Laura Morena por dividir suas experiências com a gente. Que Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério também. E o programa Fé em Ação de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, basta acessar nossas redes sociais. Obrigada sempre pela sua companhia e nos vemos domingo que vem, à 13h. Um abraço para você e até lá!